O Mitsubishi Pajero Sport sempre foi sinônimo de SUV raiz. Tração 4x4, carroceria sobre chassi de longarina, motor a diesel, enfim, só que ele anda meio apagado do mercado. A gente está com uma unidade da linha 2025 para mostrar que o Pajero Sport ainda está para a briga e mostrar os pontos fortes e fracos dele para saber se ele ainda consegue se impor contra o Chevrolet Trailblazer e principalmente Toyota SW4. E se você está chegando agora no canal da Autosport, já sabe, aproveita, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações, deixa um joinha no vídeo e diz nos comentários o que você acha sobre o Pajero Sport. É de graça, não custa nada e ajuda a gente demais. Agora bora conhecer o Pajero Sport 2025. Essa atual geração do Pajero Sport, que deriva da picape L200 Triton, existe globalmente desde 2015, ou seja, já faz 9 anos no mercado. No Brasil chegou um pouco depois, 2018, desde então praticamente não mudou, mas na linha 2025 tem uma pequena mudança, que é esta nova grade com essa texturização aqui estilo colmeia, dando um toque de frescor aí para o carro. A L200 vai mudar no Brasil agora entre o final de 2024 e começo de 2025 e o Pajero Sport deve seguir essa tendência aí entre 2025 e 2026. Uma dificuldade que esse carro tem nas vendas é que ele vem importado do Japão, enquanto o SW4 vem da Argentina e o Trailblazer é produzido aqui no Brasil em São José dos Campos. A Mitsubishi faz a L200 Triton aqui no Brasil em Catalão, Goiás. Talvez seria uma boa pensar em produzir este carro aqui no Brasil. Por que não? O fato é que esse carro aqui custa R$420 mil nesta versão que eu estou testando, que é a versão Legend, que é a segunda mais cara da gama, e é um carro relativamente caro em relação ao Trailblazer, que custa ali seus R$380 mil. Mas, em relação ao SW4 Diamond, a versão de topo, que custa mais de R$430 mil, o custo-benefício é até interessante. E eu vou te mostrar agora os detalhes do Pajero Sport. Uma coisa não mudou ainda no Pajero Sport 2025. Os faróis continuam com o mesmo arranjo, projetor aqui para luz alta e farol alto, luzes diurnas de LED, aqui é tudo LED. Ele tem esse cromado aqui fazendo o recorte do para-choque e o restante do conjunto óptico. Não é 100% de LED, porque a luz de seta ainda é halógena. Aqui embaixo a gente tem a luz auxiliar, luz baixa. E uma curiosidade é que a luz de posição aqui embaixo acende quando você aciona a ré do carro. Achei isso interessante. Vamos aqui para a lateral. Você deve ter observado ali na frente que ele também tem sensores de estacionamento dianteiros e uma câmerazinha posicionada ali no bico, bem no centro, que é a câmera do pacote ADAS. Mas adiante eu vou falar um pouquinho desse pacote. Aqui a gente está vendo que as rodas são de 20 polegadas, aro 20, com esse acabamento escurecido, que é o mesmo acabamento da versão Legend Black, que é uma versão de R$425 mil. Agora essa pintura cinza, a Legend Black não tem, é uma das diferenças dela para a versão LED. Esses estribos laterais são muito bem-vindos para acessar passageiros mais baixinhos, como eu inclusive, acessarem a cabine do Pajero Sport, porque ele é um carro de dimensões bem generosas. Esse carro tem 4,79 metros de comprimento, 1,80, quase 1,81 de altura. A gente está vendo que ele é mais alto que eu, que tenho 1,70 m de altura, e ele tem 2,80 de entre-eixos. Mas curiosamente ele não é tão largo, ele tem 1,81 de largura, uma largura de um SUV médio aí, como um Jeep Compass, por exemplo. Isso é bom porque ele tem um bom espaço interno, mas ao mesmo tempo permite que você consiga estacionar em vagas um pouco mais apertadas sem ter tanto trabalho. Gostei dessa questão. Aliás, uma outra vantagem do Pajero Sport é a sua capacidade de manobra. Ele tem ali 11,4 metros de diâmetro de giro, enquanto os rivais têm mais de 12 metros. É surpreendente como esse carro consegue ter ali uma capacidade de manobra legal, apesar da direção hidráulica, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Vamos ver aqui a traseira. O Pajero Sport tem freios a disco nas 4 rodas, a suspensão é a mesma arquitetura dos seus dois rivais, duplo A na dianteira e eixo rígido com mola semielíptica aqui na traseira. O sistema dele de suspensão traseira é bem sofisticado, apesar de ser mola semielíptica. Estava olhando ali, fiquei até impressionado. Aqui na traseira o visual é o mesmo, não mudou desde a chegada do Pajero Sport ao Brasil em 2018. Ele tem essas lanternas aqui
pessoal brinca que são derretidas, né, porque elas descem aqui nessa configuração. Elas têm esses guias de LED e a iluminação aqui também da luz de ré, luz de seta, ainda são halógenas. O porta-malas tem abertura elétrica. A gente está vendo que o porta-malas dele aqui, com a terceira fileira ereta, não é muito grande, são 120 litros de volume. Aliás, ele perde em volume de porta-malas tanto para o Trailblazer quanto para o SW4. Quando a gente rebate a terceira fileira, aí o volume sobe para um pouquinho mais de 500 litros, que é um volume mais condizente para um carro desse tamanho aqui. Para rebater os bancos, primeiro eu puxo essa alça aqui embaixo, para ele rebater o assento da terceira fileira, e aí eu consigo deitar assim o encosto lombar da terceira fileira e formar o meu porta-malas com um volume aí de mais de 500 litros. Agora eu vou te mostrar o motor do novo Pajero Sport e depois a gente entra na cabine. O motor do Pajero Sport é um motor engenhoso para um turbo diesel. A gente está falando de um 2.4 turbo diesel com common rail, injeção direta de combustível, tudo mais. Só que ele deve aí para o SW4 e para o Trailblazer em termos de potência e torque. Esse motor aqui tem 190 cavalos de potência, 43,9 kg de torque. Tanto o SW4 quanto o Trailblazer já passam de 200 cavalos e 50 kg de torque. O projeto do Pajero Sport ele é até bem engenhoso, ele é mais leve que os dois concorrentes, então isso compensa um pouco a falta de potência e torque em relação aos rivais. Mas mesmo assim, a relação peso-potência dele é acima de 11 kg por cavalo, enquanto os rivais ficam na casa de 10, e a relação peso-torque fica na casa de 48 kg por quilograma-força-metro, enquanto os rivais estão ali na casa dos 40 baixo nessa relação. Por conta disso, o 0 a 100 dele fica acima de 12 segundos, enquanto os rivais estão ali na casa de 11 e até abaixo de 10 segundos no caso do Trailblazer, mas é um projeto bem robusto, né? Então esse carro aqui não é para quem quer desempenho puro, mas é para quem quer robustez. Ele tem a maior capacidade de reboque do segmento, 3.100 kg, enquanto os rivais estão ali na casa de 3.000 ou 2.950. Ele tem, obviamente, uma tração 4x4 também completa, com bloqueio de diferencial traseiro, que o Trailblazer não traz, reduzida e tudo mais. A gente vai mostrar isso no seletor lá dentro. Então é um pacote para quem quer realmente robustez. Ele tem o maior ângulo de ataque do segmento, não é o de saída, porque tem um step ali embaixo e ele atrapalha um pouquinho o ângulo de saída. Tem um vão livre do solo generoso, perde só do SW4. Então é um projeto realmente para quem quer robustez para usar aí principalmente no off-road. Eu vou agora entrar e te mostrar a cabine, a terceira e a segunda fileira de assentos do Pajero Sport. Lembra do estribo lateral? Olha como ele ajuda aqui no acesso. Essa alça também é bem boa. Eu transportei até idoso aqui nesse carro nos dias que eu estive com ele e essa alça aqui e o estribo se mostraram bem importantes por isso. Para rebater o banco aqui e acessar a terceira fileira é bem fácil, basta puxar uma alça e o banco já vem automaticamente para frente. Isso eu achei bem engenhoso. Olha, o espaço aqui na terceira fileira é surpreendentemente bom para uma terceira fileira de um SUV. Tudo bem que eu não sou a pessoa mais alta do mundo, eu tenho 1,70 m, mas ficam sobrando 4 dedos aqui em relação ao encosto do segundo banco, e esse banco está ajustado na posição intermediária, porque ele tem 3 ajustes de inclinação. Mesmo na inclinação mais baixa aqui, eu ainda consigo ficar sentado. E ele tem uma outra inclinação mais para frente, que aí me deixa quase um palmo cheio aqui de espaço na parte traseira. Achei muito interessante. A gente tem alça de teto aqui na fileira traseira, tem um difusor de ar que é importantíssimo em dias mais quentes, né, para ninguém aqui morrer de calor, e tem 2 porta-copos que ficam do lado direito. Não tem tomada USB, mas tem uma tomada 12 volts que fica ali do lado direito para você plugar ali um adaptador e tudo mais e poder carregar o celular. Os cintos ficam em presilhas aqui atrás, o que é bom também.
Mas cuidado, porque o prendedor do cinto ele fica geralmente aqui embaixo do banco. Para você acessar, tem que rebater o assento e puxar ali o cinto. Já se prepara se você for transportar crianças para não ter que passar perrengue fazendo isso na hora de sair atrasado de casa. Agora eu vou te mostrar a segunda fileira do Pajero Sport. Aqui na segunda fileira a gente não tem um trilho para deslizar os bancos como a gente costuma ter em outros carros de 7 lugares. Mas o encosto lombar, como eu falei, tem 3 angulações aqui de padrão. Então tem essa aqui, se você precisar deixar o espaço mais generoso ali atrás, que as costas ficam um pouco eretas demais. Tem esse intermediário, que eu acho que é a posição mais adequada aqui para você viajar no dia a dia. E se não tiver ninguém ali atrás, se você quiser andar de patrão, você pode ainda encostar um pouquinho mais para baixo e ficar deitadinho dormindo enquanto o motorista te leva para o destino final. Aqui na segunda fileira de assentos do Pajero Sport a gente tem algumas outras coisas surpreendentes. Tem mais um difusor de ar aqui que fica no teto, diferentemente de outros carros que ficam lá atrás. E a gente está falando, na verdade, de uma espécie de recirculador de ar, né? Ele não chega a ser uma terceira zona, por exemplo, de climatização, porque você consegue ligar esse difusor aqui pelo teto e você controla a velocidade dessa ventilação, dessa recirculação em até 4 níveis. Tem também iluminação aqui para a segunda fileira e você também encontra alça de teto, revisteiro, 2 tomadas do USB do tipo A. Não tem USB-C, ou seja, a gente vê aqui que esse carro já tem uma idade mais avançada de projeto por detalhes como esse. E aqui uma surpresa, porque temos uma tomada de 120 volts e ela é no padrão brasileiro com 3 pinos. Essa realmente me surpreendeu. Por fim, o acabamento do painel das portas é quase todo de plástico rígido aqui atrás. Apenas o miolinho aqui e o encosto de braço são macios ao toque, e a gente tem esses detalhes em preto brilhante que são exclusivos da versão Legend. Na versão Legend básica de R$420 mil, esse teto é claro, como a gente está vendo. Na versão Legend Black ele passa a ser preto. E aqui por fim a gente tem um apoio de braço central com um porta-copos que fica escamoteado e aparece quando você aperta aqui o miolo do apoio de braço e ele sai para você colocar o seu líquido, caso queira beber alguma coisa enquanto trafega. Bora agora para o banco do motorista. O Pajero Sport Legend 2025 é um SUV cheio de recursos, mas que mostra aí o peso da idade em alguns detalhes. Uma das novidades na linha 2025 é esse volante aqui revestido de couro com a parte da empunhadura aqui micro perfurada. Dá uma sensação gostosa aqui, uma pegada bacana. Esse carro tem, como eu falei, tração 4x4, o seletor fica aqui e ele tem as opções só 4x2 dianteira, que foi praticamente a que eu usei durante todo o período que eu estive com o carro, 4x4 integral para uso mais urbano, para você pegar uma rodovia, fazer uma viagem. Eu acionei, por exemplo, para subir a serra na volta da praia no fim de semana, estava chovendo, acionei para ter mais segurança. Tem a opção 4x4 para um uso mais off-road e 4x4 com reduzida, que aí é para um off-road mais extremo, quase nunca você vai usar. O bloqueio do diferencial fica aqui no painel, nessa parte RD Lock On ou Off, você liga ou desliga. Para isso você tem que estar já com o seletor no 4x4 off-road pelo menos. O que mais a gente tem aqui? Freio de estacionamento eletrônico, botão de auto-hold, só que atenção, o auto-hold só funciona cada vez que você liga o carro, você tem que apertar o botão para ele entrar em funcionamento. Mais 2 tomadas USB do tipo A, uma entrada HDMI, que praticamente já não se usa mais, um acendedor de cigarro, e a gente tem também ventilação nos 2 bancos dianteiros, os 2 bancos, aliás, são elétricos, e a gente tem um teto solar, cuja abertura da cortina é manual e a abertura do teto, obviamente, é elétrica.
Todos os vidros têm botão um toque anti-esmagamento. Aqui na frente, o padrão de acabamento é o mesmo lá de trás. Quase todo o painel é em plástico rígido, só o miolo é em plástico duro. A gente tem um baú com apoio de braço aqui no console central, 2 porta-copos. Temos um nicho aqui para encaixar o celular aqui atrás, mas não chega a ser um carregador de celular por indução. Os bancos são revestidos em couro. A abertura do porta-luvas você consegue fazer apertando o botão aqui, ela é amortecida, eu achei isso bem interessante. E a gente tem uma outra novidade na linha 2025, que é um quadro de instrumentos digital. Não tem os grafismos mais modernos ou nítidos que você vai encontrar na indústria automotiva, mas é um grafismo interessante. O funcionamento é bem intuitivo, você consegue passar aqui pelo raio esquerdo do volante por todas as funções do carro de uma maneira bem tranquila. A central multimídia tem 8 polegadas, também é um sistema mais antigo, conexão com Android Auto e Apple CarPlay é só por cabo, não tem o melhor aqui dos grafismos, não é a central mais rápida do mercado, mas ali para o dia a dia ela faz o que você precisa, só que você tem que fazer a conexão por cabo e com uma tomada USB do tipo A, porque ele não tem USB-C. Retrovisor interno é eletrocrômico, você tem a opção de abrir o porta-malas elétrico pelo painel do carro, e ele tem mais um comando aqui, que é o controlador de velocidade em descida, além do assistente de partida em rampas. Uma coisa interessante desse quadro de instrumentos é que para alterar o brilho dele, ainda num botãozinho físico aqui do lado. Ele tem 6 níveis de ajuste. O mostrador de combustível e de temperatura do óleo ainda são analógicos. Agora bora dar uma voltinha no Pajero Sport e ver como ele se comporta em movimento. Bom, começando a dar a nossa voltinha aqui com o Pajero Sport. E eu tava brincando com o teto solar dele aqui e vi que o teto solar dele ele só abre eletricamente com um toque, mas para voltar você tem que manter ele apertado. E quando a cortina está fechada, se você apertar para abrir, a cortina abre junto, mas ela não é elétrica, ela abre junto porque o próprio teto solar empurra ela junto, depois você tem que colocá-la de volta manualmente. Enfim, são detalhes aí, macetes para uso do Pajero Sport. Outra coisa que eu não tinha falado, ele tem ar-condicionado digital de 2 zonas, com essa iluminação âmbar aqui, que também denuncia a idade do projeto, mas a iluminação é de 2 zonas e ela é bem forte, esse sistema de ar-condicionado do Pajero Sport. Estamos com ele agora aqui em movimento e, bom, gente, a dinâmica é a de um SUV de chassi de longarina, né? O carro pula bem, ele tem um comportamento bem molenga mesmo, né? De picape média aí praticamente. E a carroceria não contém tanto, né, essa vibração, essa chacoalhada da carroceria sobre o chassi de longarina, quanto por exemplo numa Ford Ranger nova, ou o próprio Trailblazer e a S10, né, o que denota a idade mais avançada do projeto. Nesse sentido, ele se assemelha mais ao que a gente tem, por exemplo, na própria Hilux ou no Toyota SW4. A direção, ela tem assistência hidráulica, então ela é um pouco mais rígida aí do que a gente tem no Trailblazer, por exemplo, que é o único desses SUVs médios aí derivados de picape que já tem assistência elétrica. Aqui não, aqui a gente tem uma direção mais desmultiplicada, então ela não é tão direta, você precisa virar um pouquinho o volante para sentir o carro começando a esterçar de fato. Você sente muito rebote de imperfeições do asfalto, a gente está vendo como o volante está trepidando aqui, que é uma característica mais de assistência hidráulica, né? Há quem diga que é uma característica boa de SUV raiz mesmo, para sentir o carro mais na mão do que uma direção elétrica mais anestesiada. Mas eu prefiro já a direção elétrica com mais conforto. Outra característica de SUV raiz desse carro é que o isolamento acústico dele não é tão bom quanto o do Trailblazer, principalmente, e você escuta muito o ruído do motor a diesel quando o rádio não está ligado. Quem é trilheiro de verdade fala que isso é bom, né? Porque é sempre bom você estar de ouvido atento no motor, né? E ouvir, né, aquele clac-clac, aquele comportamento ali do motor a diesel é gostoso
em várias situações, mas quem prefere uma cabine um pouco mais silenciosa, mais voltada para o conforto, também pode preferir, principalmente o Chevrolet Trailblazer, que está mais atualizado nesse sentido. Agora, o desempenho do carro em si, a gente não tem o que falar. Esse motor, ele desempenha bem, apesar, né, da limitação de potência e torque em relação ao SW4 e ao Trailblazer. Você não sente falta de desempenho, você não sente falta de torque, nem de potência. O carro demora um pouquinho para embalar a rotações mais baixas, e isso é uma característica, na verdade, mais do acelerador em relação ao Procon VL7, né, que esse carro está calibrado para o Procon VL7, mas o carro pega, assim que ele pega o embalo, você não sente falta de potência nem de torque. O 0 a 100 é em 12,3 segundos, como eu falei, e não vai ser o SUV desses de 7 lugares derivados de picape o que entrega mais desempenho, mas você não sente falta de fôlego, e a robustez desse carro é realmente inigualável, não tem o que falar. E aqui uma vantagem que ele tem é que os freios já são a disco nas 4 rodas, então, ou seja, ele tem uma capacidade de frenagem bem interessante. Eu já tinha falado também que a capacidade de reboque desse carro é a maior do segmento. A capacidade de carga também é 650 quilos, acima aí do que o SW4 e o Trailblazer entregam. Então, realmente, assim, robustez não falta para o Pajero Sport. Como eu já tinha falado para vocês, apesar da direção hidráulica não ser tão direta, esse carro esterça muito bem. É impressionante como ele tem uma boa capacidade de esterço para o tamanho dele. E isso é algo que realmente foi o que mais me impressionou na dirigibilidade do Pajero Sport. O consumo acho que está adequado para a proposta dele. No Inmetro ele tem ali 8,9 km por litro na cidade e 11,4 na estrada registrados, né? Esse motor é movido a diesel. Aqui no meu teste eu fiz 8,8 km por litro, sendo que eu rodei uma boa parte na cidade. Eu rodei já 430 km com este carro, 433 km para ser mais preciso, e eu fiz aí 8,8 km por litro. Boa parte dessa rodagem foi em cidade, peguei estrada também, só que eu peguei estrada de serra com muitas curvas e com muito trânsito. Então peguei trechos ali subindo a Imigrantes com um trânsito pesadíssimo, o que atrapalha o consumo em vez de ajudar. Então a média está aqui 8,8 km por litro, está bem dentro da média ali do que a gente tem nesse segmento. Agora, você que gosta de fazer conta antes de comprar um carro, é bom ficar atento ali aos custos. O custo com revisão desse carro aqui é um pouquinho mais caro, não muito, mas um pouquinho mais caro, ali na faixa de R$5.000, as 3 primeiras revisões até 30 mil quilômetros, em relação a SW4 e Trailblazer, que tem ali as revisões na faixa de 4.500, um pouquinho acima. Cesta de peças do Pajero Sport, ela é mais cara que a do Trailblazer. O Trailblazer tem uma cesta bem competitiva, na faixa de R$10.000. Esse carro aqui tem uma cesta de peças já de R$17.000 e o SW4 chega a R$24.000. E cotação de seguro também está bem dentro da média ali de mercado. O que pega para esse carro é desvalorização. O nosso estudo Qual Comprar 2024, junto ali com a Mob Auto, o índice de desvalorização que esse carro alcançou foi de 22%, que está bem acima ali do que a gente tem na faixa ali de 10, 15% com o SW4 e também com o Chevrolet Trailblazer. O câmbio do Pajero Sport é automático de 8 marchas, é um câmbio fornecido pela Aisin, é um câmbio com respostas bem suaves, um escalonamento, obviamente as primeiras marchas muito voltadas para entrega de torque instantânea. A primeira marcha opera ali como uma reduzida mesmo, mas as trocas são bem suaves. E uma curiosidade que é característica de todo carro da Mitsubishi é que as borboletas para troca de marcha, elas são fixas na coluna de direção
e não presas ao volante. E isso, segundo a Mitsubishi, é para no off-road você ter mais segurança ali, para saber que você está descendo ou subindo marcha mesmo, em vez de estar trocando ali a ordem, né? É uma característica típica aí de carros de rally. E por fim, ele tem um pacote ADAS, que inclui a frenagem autônoma emergencial, controle de cruzeiro adaptativo. Você consegue mexer aqui no ajuste de distância para o carro da frente em até 3 níveis. O ajuste fica no botão aqui do lado esquerdo do volante, mesmo local onde fica o botão de partida, inclusive, como nos carros da Porsche. O Pajero Sport também tem a partida do lado esquerdo. E ele tem uma frenagem autônoma emergencial com um alerta de tráfego traseiro cruzado, mas ele não tem assistente de permanência em faixa. Portanto, esse é o pacote ADAS do Pajero Sport. E aí, o que achou do Pajero Sport 2025? Ele se impõe ainda contra o SW4 e o Chevrolet Trailblazer? Diz nos comentários que agora eu quero saber muito o que você pensa sobre este carro aqui e o posicionamento dele no mercado nessa versão Legend de R$420 mil. Te vejo na próxima, um abraço e até logo!